uma audaz tarefa de acordar-vos com a primeira apresentação do dia, por isso eu espero não trazer más notícias, mas também não consigo trazer muito boas notícias em alguns casos. Portanto, muito bom dia, o meu nome é Ivan Manuel Rodrigues e gostava de vos trazer um tema que certamente toda a gente já sabe. Se vimos as notícias nos últimos dias, nos últimos meses, então já sabemos todos tipos de notícias tipo estas. A inflação abranda, mas o preço dos alimentos aumenta. Ainda ontem estávamos a jantar e estava a ver novas notícias que os preços dos alimentos estão mais elevados que a inflação, mais elevados que qualquer suposto, todas essas questões. Mas às vezes vale perceber porque é que estes preços aumentaram. E, portanto, gostava-vos de trazer aqui um pequeno exemplo. Conheçam a Maria, que é produtora, e o Pedro, que é consumidor. Ora, a questão aqui é que a Maria, que é produtora, e o Pedro, que é consumidor, não se conhecem, porque entre eles existe um N número de intermediários, indeterminado, e entre eles existe em média 2.000 km de distância. Esta é a distância média entre a fonte da alimentação e o destino do mesmo. E isto obviamente traz problemas para a Maria e traz problemas para o Pedro. Nomeadamente para a Maria, as baixas margens que trazem para o seu negócio, e para o Pedro e os pagamentos atrasados, muitas vezes até mesmo 12 meses, como tem vindo a acontecer, e para o Pedro uma perda de frescura que, como sabem, muitos destes alimentos que têm longas cadeias chegam ao final, ao Pedro, com um prazo de validade muito curto. E também a falta de informação tão importante para o Pedro poder fazer as escolhas corretas de acordo com o que ele entende a nível de práticas agrícolas e a nível do que é colocado naquilo que ele ingere. E isto é só um pequeno caso. Um mundo que está em mudança. Com a guerra na Ucrânia temos menos calorias disponíveis no mundo e obviamente também uma diminuição na oferta de fertilizantes, que felizmente já está a balancear-se. Uma elevada inflação que faz com que eu necessite de fornecedores mais próximos para diminuir o nível, os custos dos meus fatores do preço, e obviamente umas políticas europeias, e aqui sim uma boa notícia, umas políticas europeias mais voltadas para um sistema alimentar mais circular e mais sustentável. Não só isto, o mundo está a mudar também na questão do biológico, como temos vindo aqui a falar. Temos uma maior procura por produtos biológicos, não me parece que vá parar de crescer, e bem, porque com um crescimento esperado da população mundial, também é esperado que esta procura o continue. E isto traz de volta aquela questão que eu ainda há pouco falei sobre a Maria e sobre o Pedro. Porque a Maria e o Pedro não se conhecem, como disse, têm 2.000 km de distância entre eles. E foi para nós um desafio perceber, ok, porque é que isto acontece e como resolver isso. E eu podia passar-vos aqui a manhã toda a falar sobre como é que chegámos a uma conclusão relativamente a isso, mas posso-vos trazer uma solução mais facilmente. Por isso, a solução é conectar todos, a Maria, o João, o Manuel, o Pedro, o Tiago, num único sítio, passo a passo, numa única plataforma. E essa plataforma é a Horti. É basicamente uma solução para a criação e digitalização dos mercados de frescos, uma solução inclusiva, uma solução fácil de utilizar e uma solução que junta num único sítio autoridades locais, como cidades, municípios, universidades e outros agentes da mudança, os produtores agrícolas e os consumidores agrícolas, neste caso de produtos frescos, sejam eles consumidores individuais, sejam eles consumidores empresariais de pequena e média dimensão, ou sejam eles mesmo consumidores de maior tamanho. E basicamente o que é que nós podemos oferecer através desta nossa solução? Nós oferecemos aos municípios e às universidades uma plataforma online, referir sempre, nós somos uma plataforma online em que criamos assim marketplaces digitais que aumentam a competitividade local, permitem a qualquer uma destas entidades acesso a sistemas alimentares circulares de forma simples, chave na mão, e obviamente o acesso a todos os dados necessários para uma tomada de decisão informada, correta e com vista ao alcance das medidas desejadas. Entre muitas outras benefícios que nós temos, obviamente aquilo que eu gosto mais de referir é que a união entre todos estes benefícios que nós trazemos, desde a literacia ambiental, alimentar e digital, que conseguimos assim fornecer às comunidades, hábitos de vida saudáveis, mas tudo isto leva obviamente a uma redução do impacto de CO2, a uma maior inclusão social, a um desenvolvimento económico e um mundo melhor. Para os produtores, esses
temos felizmente muitos produtores aqui, não fosse isto chamado S4Agro, temos assim um novo canal de vendas digital. A digitalização e a sustentabilidade estão assim unidas numa única plataforma para os produtores, que conseguem através de um acesso simples ao mercado, com uma fácil gestão das suas vendas, das suas encomendas e, mais importante ainda, com acesso a dados, como referi. Algo tão importante como saber o que é que está a ser procurado na minha região, o que é que tem vindo a ser procurado, para eu colocar na terra aquilo que é procurado e não algo que eu vou plantar e ter dificuldade em vender e, posteriormente, talvez, desperdiçar. Novamente, muitas das nossas vantagens que nós conseguimos oferecer assim aos produtores, acho que a mais interessante para todas é uma condição de venda melhor, o que me leva a mim, enquanto produtor, a ter uma melhor vida, uma melhor execução do meu negócio, porque eu gosto sempre de referenciar aquele ditado que diz que nós precisamos de um advogado e de um médico, pelo menos uma vez na vida, mas precisamos de um agricultor 3 vezes por dia, porque esse é o número de vezes em que nos alimentamos. Novamente, desde a redução de perdas, uma maior eficiência do meu próprio negócio e uma mais fácil comunicação com o cliente, todas estas vantagens são vantajosas para o produtor. E do outro lado, obviamente, os consumidores. Não fossem eles o elo final da nossa cadeia. Assim têm acesso a uma variedade de produtos frescos, compras fáceis, entregas flexíveis, e eu já toco também nesse ponto, e uma maneira segura e acessível de conseguirem assim fazer os seus cabazes de alimentos específicos, de acordo com aquilo que eles têm interesse, não tendo um problema que é muitas vezes o desperdício alimentar por produtos que eu não conheço. E esse acesso a informações sobre a produção, sobre o produto, sobre a confecção, sobre os benefícios, tudo isto faz um consumidor que cada vez mais procura uma alimentação mais informada, mais sustentada, mais próxima. E obviamente isto traz mais saúde, mais felicidade e um senso maior de comunidade. Nós somos uma solução reconhecida, temos vindo a ser reconhecidos com alguns prémios e alguns programas de aceleração, e nomeadamente na área do Clean Tech e do digital e da sustentabilidade. E somos uma equipa que eu gosto de referenciar multidisciplinar, com a intenção de mudar o mundo para o melhor. E mais do que isso, conta com experiência desde o agroalimentar ao digital, ao design, à programação. E essa é a ligação que faz com que o que nós façamos é para incluir os produtores, os consumidores e quem decide à sua volta. E isto gera um impacto positivo. Como viram no primeiro slide, mercados digitais com impacto positivo. Nós conseguimos, através da nossa solução, poupar mais de 6 mil quilos de CO2 por cada consumidor mudado anualmente, e isso devido a uma menor distância percorrida entre o consumidor e o produtor, ou vice-versa, a uma menor refrigeração necessária. Ainda ontem eu vi, durante o jantar, a questão de comprar caro, refrigerar, e depois comprar barato, refrigerar e vender caro, que gera aqueles problemas todos que nós vimos no início. E obviamente a menos perdas e desperdício alimentar, porque uma maior cadeia obviamente vai levar a maiores perdas e uma menor cadeia ao contrário. Mas, mais importante que isso, isto é uma solução em execução. Isto não é uma ideia, isto é uma solução que neste momento está implementada na região do Porto, na zona da Asprela, em conjunto com o município do Porto, em que neste momento temos em locais tão simples quanto podia ser este auditório. Mercados pop-up, em que basicamente os produtores e os consumidores se juntam, e o método de funcionamento é bastante simples. Eu sou um consumidor, durante a minha semana faço as minhas compras online, faço os pagamentos, faço toda a parte, dou as minhas preferências para o produtor, e ele durante a semana produz, ou neste caso colhe a minha encomenda, gera toda esta parte e depois no dia irá entregar. No dia acordado com o produtor, iremos encontrar-nos e entregar, e assim conseguimos algo muito importante na alimentação: a geração de confiança, apesar do digital. Porque este é o problema da digitalização relativamente à alimentação. A alimentação é mais ainda confiança do que o próprio sistema financeiro, diria. E eu ver quem produziu a minha comida vai-me gerar confiança. E nós temos tido resultados muito, muito, muito interessantes nesse sentido, em que após a primeira compra, após o consumidor conhecer o produtor, não há qualquer dúvida, não há qualquer questão. Ele irá continuar a fazer essas compras porque ele confia quem produziu. E mais importante do que isso, pessoalmente, tenho cozinhado alimentos que eu não fazia a mínima ideia como é que se confeccionava, porque tenho a capacidade de perguntar ao produtor: olha, como é que eu faço isto? Olha, pegas um azeitinho, metes isto aqui. E isto é muito fácil, porque eu estou em contacto direto com o produtor.
Neste momento temos mais de 6 pontos de troca na zona da Asprela, em que regularmente, 2 vezes por semana, existem estas trocas entre os produtores e os consumidores. Temos vindo a trabalhar dentro das zonas universitárias, mas também das zonas empresariais, como viram no slide anterior, era na UPTEC, e este aqui é no ISEP, em que, interessantemente, temos um professor agricultor, por exemplo, neste canto inferior. Temos um UX designer, que virou também agricultor, e isto é uma tendência que temos vindo a perceber. Profissionais que hoje em dia se dedicam à produção da alimentação. E muito bem, porque vamos precisar de produzir mais alimentos. Mas estes profissionais têm esta necessidade. Como é que eu consigo tornar o meu negócio mais digital, mais rapidamente consigo aceder ao consumidor? E como é que consigo dar este avant-garde no sistema alimentar mais circular e mais sustentável? Com mais de 300 consumidores em apenas 2 meses de execução que temos estado a fazer no digital, neste programa, temos tido resultados magníficos. E o que me deixa para uma última questão, que é: como é que vamos semear esta mudança juntos? Como é que vamos trazer o produtor mais próximo do consumidor? Como é que vamos trazer estes hábitos de consumo mais modernos, mais sustentáveis, mais circulares para toda a gente? Obrigado. Muito obrigada. Agora, Osório Figueiredo, da Pontual, que apresentará também a solução Flow da Food in Tech. Vou usar o... Tá, obrigado. Ora, bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma jornada de trabalho neste S4 Agro. Espero que tenham dormido bem, aos que já estavam cá ontem. E vamos então fazer aqui esta pequena apresentação. O meu nome é Osório Figueiredo. Eu, portanto, sou Business Developer na Pontual, IT Solutions. A Pontual é um parceiro da Funditec e daí a razão de estarmos aqui presentes. Pontual, Funditec, mas é sobre a Funditec que eu vou falar e não propriamente Funditec, mas sim um produto que a Funditec tem. Estamos a falar do Flow Manufacturing. O Flow Manufacturing, eu peço desculpa, mas temos aqui um pequeno problema técnico, se não se importa. Passamos ao próximo exercício. O e-mail que eu mandei hoje. Ai, enviou hoje um e-mail. Enviei hoje a correção. Então, se calhar passamos ao segundo. Passamos ao próximo. Exato. Então passamos ao próximo. Então não recebemos isso. Não, eu tive que o feito de manhã, tive essa preocupação. Ok. Então vamos já colocar depois aqui o Sim, novo. passamos ao buscar. próximo. Sim. E que não estamos a perder tempo, está bem? Então passamos à próxima empresa. Passamos à próxima empresa, peço desculpa, enquanto resolvemos aqui o problema técnico. A voz off, se quiser chamar a terceira empresa que estava no programa, se faz favor. Pedro Cartacho, da Tri Ecológico. Perfeito, obrigado. Bom dia a todos. Antes de mais, agradecer o amável convite. Com muito gosto que estamos aqui e também com um gosto acrescido como ex-aluno do Instituto Politécnico de Coimbra. Tenho muito gosto em estar aqui hoje. Ora bem, portanto, hoje 3 palavras: sustentabilidade, digitalização e inovação. Infelizmente da digitalização vou falar pouco, porque as nossas soluções são mais analógicas do que digitais, mas de sustentabilidade e inovação vou tentar falar um pouco, materializado naquilo que são os produtos que comercializamos, que são embalagens. As embalagens têm sido um tema
muito polémico e vão continuar a ser durante os próximos anos, porque são consumidores de recursos e geradores de resíduos e, portanto, temos logo dois problemas. E, portanto, é com base nisso que vinha também aqui partilhar alguma informação daquilo que tem sido a nossa experiência. Sobre a Triponto e a Trieclógico não vos vou amassar, e essa é a parte digital que podem depois na internet pesquisar e ver o que é a Triponto e a Trieclógico, e depois ali no espaço expositivo também estarei ao dispor. Vamos, portanto, avançar para as matérias que interessam e vamos falar então sobre embalagens biodegradáveis compostáveis. Ora bem, a ideia hoje era aclarar aqui alguns temas, tentar partilhar convosco aqui informações técnicas sobre estas embalagens, uma vez que elas têm vindo a ganhar espaço no mercado e têm vindo, em alguns casos, a revelar-se uma alternativa às embalagens convencionais de plástico, alumínio e outros materiais. Para isso, a ideia era definir aqui alguns temas que por vezes andam misturados para que se possa sistematizar aquilo que é o papel destas embalagens no mercado. Em primeiro lugar, portanto, o que é que são as embalagens compostáveis? E muitas vezes há a confusão entre compostável, biodegradável, compostável. São dois termos que são muito utilizados, mas eles devem ser definidos e devem ser contextualizados. Biodegradável, de facto, é uma característica que os diferentes materiais têm, não quer dizer que sejam compostáveis. Compostáveis, pelo seu lado, já implicam que os produtos sejam biodegradáveis. E, portanto, esta diferença entre biodegradável e compostável é importante que seja, digamos, clara quando depois é materializada num produto, num artigo que está no mercado, que é sujeito à legislação, que é sujeito a regulamento, etc. Portanto, qual é a diferença entre biodegradável e compostável quando nos referimos às embalagens? É que, efetivamente, uma embalagem compostável, no seu final de vida, tem que ser decomposta em matéria orgânica, vapor de água e CO2. E, portanto, em condições de atmosfera, microbiologia e temperatura controladas. Portanto, são dois termos que muitas vezes andam misturados. Biodegradável está correto numa forma mais lata, mas não nos diz nada sobre a opção de fim de vida dessa embalagem. E, portanto, tecnicamente, deveremos dizer que a embalagem é compostável, porque ela vai ser sujeita a um processo de compostagem, industrial ou doméstico, mas que, e no caso do doméstico, não temos, digamos, esse controle tão apertado do processo, mas na compostagem industrial temos um controle apertado do processo com oxigênio, sem oxigênio, mais microbiologia, menos microbiologia, etc. E que podemos, efetivamente, garantir que há uma degradação dos materiais e que no final do ciclo obtemos, efetivamente, os produtos que pretendíamos desse processo. Portanto, não obstante serem dois termos que convivem lado a lado, até em termos comerciais, é importante que tenhamos a noção de que biodegradável tem a ver com as características do material, compostável tem a ver com o processo que garante que no final de vida ele é transformado em composto. Passamos agora àquilo que são as matérias-primas principais que constituem estas embalagens. Nas embalagens convencionais de plásticos convencionais temos como matéria-prima principal o petróleo, os seus derivados, após a sua refinação e os seus derivados, e aqui temos dois grandes grupos. Temos as fibras vegetais e temos os biopolímeros. As fibras vegetais têm diferentes origens. São utilizadas fibras virgens, recicladas ou reaproveitadas até de indústrias que já existem. Estamos a falar da madeira, cana-de-açúcar, arroz, polpa de cartão, por aí fora. Há um sem número de mananciais de fibras vegetais. E aqui é que entra, com a devida modéstia, a chamada inovação, ou seja, estamos a aproveitar matérias-primas, resíduos de indústrias para produzir um novo produto. É uma inovação
passo o pleonasmo que não é nova, mas tem vindo, digamos, a ganhar espaço e a ser cada vez mais utilizada. De antes, por exemplo, na indústria da cana-de-açúcar, que é uma indústria intensiva, etc., aquilo que eram os resíduos da cana-de-açúcar eram pouco utilizados ou desprezados ou queimados, agora têm um fim e podem ser materializados, nomeadamente em embalagens ou outros objetos. E, portanto, aqui há, digamos, um princípio de inovação, que é utilizar resíduos de indústrias para produzir novos produtos. Vamos ver aqui alguns exemplos físicos, depois poderão ver ali no espaço expositivo, estão aqui alguns dos exemplos. Materiais, objetos produzidos a partir das fibras vegetais, desde covetes, rede, sacos, saquetas, até com multimaterial. Temos aqui, por exemplo, um exemplo no mesmo objeto termos 2 materiais, sempre a partir das fibras vegetais. Passamos então agora aqui aos biopolímeros, que são também, digamos, têm também, neste caso, origem maioritariamente, há exceções, mas maioritariamente têm uma origem biológica, nomeadamente através de moléculas de açúcar, a partir da qual são refinadas em biorrefinarias e a partir dessas moléculas são obtidos os biopolímeros que depois podem ser industrializados e convertidos em embalagens normalíssimas como conhecemos. Mais uma vez, aqui a inovação é usar efetivamente resíduos ou substâncias, matérias-primas que são maioritariamente de origem vegetal, e isso podemos depois também falar, mais de fonte renovável e sustentável, e portanto estamos a introduzir no mercado soluções que, em muitos casos, se revelam alternativas aos materiais convencionais, nomeadamente aqueles que provêm de fontes finitas ou com mais limitações. Novamente, mais alguns exemplos. Neste caso aqui, o biopolímero que aqui está é o PLA, que é o biopolímero mais disponível no mercado atualmente. E aqui temos aplicações dirigidas, digamos, à indústria que estamos hoje aqui a tratar, a indústria agroalimentar. Passando às características destas embalagens, elas têm que respeitar as características normais de uma embalagem, ou seja, as funções de uma embalagem, que é preservar o produto, manter o produto, preservá-lo de choques mecânicos, térmicos, etc., resistência à umidade e temperatura, criar um efeito de barreira entre o meio interno e o meio externo da embalagem para a preservação do produto e, para isso, elas têm que ser, e quando falamos de produtos alimentares, têm que estar aptas e certificadas para o contacto alimentar, têm que estar depois aptas e certificadas para o fim de vida a que se propõe. Portanto, aqui há um caminho complementar das embalagens convencionais. A deriva está precisamente na opção de fim de vida. Há materiais que podem ser reciclados mecanicamente, mas todos estes materiais estão preparados para serem biodegradados em compostagem industrial, portanto, sob um processo controlado. Mais alguns exemplos, aqui estão, depois poderão ser visualizados fisicamente. Como tudo na vida, as vantagens e limitações, como é óbvio, portanto, aqui temos como principais vantagens a origem das matérias-primas, em que podemos recorrer a resíduos de indústrias já existentes, podemos recorrer, ou recorremos maioritariamente, a matérias-primas de fonte renovável e sustentável e, no seu fim de vida, há aqui um pequeno detalhe que é muito importante. É normal, nestas embalagens, termos soluções multimaterial, por exemplo, uma base de papel e um filme de celulose ou um filme de biopolímero. A grande vantagem, sob o ponto de vista do fim de vida, é que ela tem o mesmo tratamento de fim de vida. Não precisamos estar a separar a película dos dois materiais para serem tratados separadamente. Uma vez que ambos são compostáveis, eles podem ser tratados unicamente no mesmo tratamento, no seu fim de vida. Limitações. É uma indústria que está a começar. Atualmente já começam a estar disponíveis e a haver investimento
nomeadamente em biorrefinarias e outras indústrias de transformação de fibras, e portanto estas matérias-primas estão a começar a aparecer mais no mercado, mas ainda estão muito limitadas, o que faz com que seja o primeiro fator de aumento de preço na cadeia de valor, ou seja, há aqui claramente a questão, este é um exemplo básico da lei da oferta e da procura, há de facto menos disponibilidade de matérias-primas no mercado, a procura começa a aumentar e portanto quem sofre é sempre o mesmo. Portanto, o preço acaba por aumentar na cadeia de valor e chega ao consumidor, muitas vezes, a preços, não digo inacessíveis, se assim fosse eu também não estava aqui a falar hoje, mas a preços mais elevados do que o plástico convencional, que hoje em dia é uma commodity e, portanto, está muito divulgado. Outra limitação de ordem técnica, há muitos materiais que têm, digamos, uma limitação na temperatura e, portanto, por exemplo, para alimentos quentes podemos falar até aos 40 graus, em alguns casos conseguimos ir até aos 85, no que diz respeito aos biopolímeros, já nas fibras vegetais conseguimos ir até aos 200 graus. Outra limitação também de ordem técnica, nem sempre conseguimos ter as barreiras de oxigênio e vapor de água com o desempenho para determinados alimentos e, portanto, não constituem, nesse caso, uma alternativa às embalagens convencionais. O outro tópico que é importante também referir é que estas embalagens, pelo facto de serem biodegradáveis ou compostáveis, não se destinam a serem depositadas no mar, no ambiente, onde quer que seja, a não ser nos fluxos e nos fluxos de resíduos que existam para tratamento dos resíduos de embalagens. Mas elas não são exceção e, portanto, têm que obedecer à legislação em vigor. Hoje em dia, a legislação é, digamos, o dia-a-dia de quem tem uma indústria ou uma empresa, porque todos os dias sai legislação, que de uma maneira ou de outra afeta a cadeia de valor. E se nós formos ver, e neste caso das embalagens, como está, digamos, grande parte da indústria das embalagens assenta no plástico e no alumínio, neste momento existem diretivas de embalagem da União Europeia que depois serão transpostas para os Estados-membros e, portanto, são sempre, digamos, transições geradoras de polémicas, mas também tem depois a parte positiva. É normal, digamos, haver esta discussão sobre o que é que funciona primeiro, é a lei, é a indústria, é o mercado, pronto, há uma dinâmica, essa dinâmica existe, ainda bem, muitas vezes a indústria anda à frente e depois a legislação acompanha, depois o legislador quer marcar uma linha e tenta, e a indústria sente-se limitada e depois a indústria dá novamente um passo e, portanto, há aqui uma dinâmica. Mas isto para dizer o quê? Estas embalagens têm que cumprir com aqueles requisitos básicos, nomeadamente o contacto alimentar, as boas práticas na sua concepção e produção, e depois toda a outra legislação. Eu pus aqui apenas 2 exemplos, seria aqui estarmos aqui uma semana inteira a falar de legislação de embalagens, mas de facto é um tema que é muito importante quando abordamos a questão das embalagens. Para além disso, a certificação é também um tema extremamente importante quando falamos de embalagens. Estas embalagens são altamente escrutinadas. Nós, como uma empresa comercial, hoje em dia, quando compramos uma embalagem de plástico, se calhar nem nos passa para a cabeça pedir um certificado. Quando nós fornecemos estas embalagens, temos que fornecer todos os certificados, todas as fichas técnicas. Muitas vezes somos solicitados para fornecer os ensaios de migração, os testes de migração, do contacto alimentar, e ainda bem porque, de facto, é uma maneira também dos consumidores e do mercado se ir sentindo seguro face a um novo produto que está a aparecer. No que diz respeito à biodegradação, portanto, há uma norma, neste momento que está em vigor, é a N13432, que, digamos, digamos, a moldura principal daquilo que é a norma para a compostagem industrial e, portanto, os produtos que comercializamos estão todos sujeitos, pelo menos, a essa norma. Também é normal vermos associados a estas embalagens um conjunto de simbologia, desde a certificação de biodegradação até ao contacto alimentar, algumas certificações específicas para determinados mercados, e há aqui uma curiosa que é plástico no produto. Ora bem, então, mas
este material é plástico ou não é plástico? Bom, no caso das fibras vegetais, claramente não temos plástico. No caso dos biopolímeros, lá está a questão da transposição da norma europeia e até naquilo que deriva da diretiva dos plásticos de uso único, os biopolímeros foram equiparados aos polímeros de base fóssil. Porquê? Porque, para todos os efeitos, é um polímero, sob o ponto de vista, digamos, molecular, estrutural. Se for colocado na natureza, ele não se degrada sozinho e, portanto, terá, teoricamente, o mesmo comportamento que um plástico convencional. Isso é discutível, tecnicamente e, digamos, comercialmente, mas não é o âmbito agora desta apresentação hoje. Mas o que é facto é que a legislação é esta e, portanto, tem que se cumprir. Ou seja, nos materiais, em alguns produtos que foram sujeitos a esta marcação, nomeadamente os copos, nós temos que inscrever esta marcação a dizer que contém plástico no produto. Finalmente, e penso que já estou no limite do tempo, as opções de fim de vida. Conforme disse, as opções de fim de vida, estas embalagens estão preparadas para serem encaminhadas para a valorização orgânica, que é uma realidade que é já depois da amanhã, ou seja, como sabem, a partir de 2024, os resíduos orgânicos não vão ser possíveis de ser colocados em aterro sanitário, portanto, vão ter que ser tratados sob a forma de valorização orgânica e, finalmente, começa a ficar definido um fluxo de resíduos orgânicos, um fluxo de resíduos orgânicos com um fim, digamos, com um tratamento efetivo face àquilo que eram as limitações e as dificuldades dos aterros sanitários. E, portanto, tendencialmente, e estas embalagens estão preparadas para isso, agora vamos ver como é que evolui, de facto, a legislação, se elas vão ser incluídas nesse fluxo de resíduos orgânicos ou se vão ter um fluxo específico como tem o plástico, o papel, o cartão, etc. Pronto. Isto para dizer o quê? Há uma evolução, e aqui também há alguma inovação que também já não é nova, anda-se a falar disto há décadas, e finalmente agora as coisas começam, porque era inevitável, começam de facto a ter outro caminho, e portanto a recolha seletiva de resíduos orgânicos fará parte do nosso dia-a-dia já num futuro muito próximo. Portanto, só para resumir, estas embalagens de facto estão preparadas, certificadas e a sua composição estrutural atende, digamos, às normas que permitem que elas sejam tratadas em valorização orgânica. Temos também alguns exemplos. Os biopolímeros têm essa dualidade, eles podem ser reciclados mecanicamente ou podem integrar alguns polímeros, podem integrar efetivamente a valorização orgânica. Com estas opções de fim de vida, fecha-se o ciclo de, digamos, a origem das matérias-primas, portanto, provém da terra, provém da agricultura, provém de espécies, digamos, de matérias-primas provenientes da terra e o seu fim de vida é realmente regressar à terra sob a forma de composto. E, portanto, a nossa visão para estas embalagens é que elas podem contribuir, de alguma maneira, para a economia circular, começando por as matérias-primas serem de facto de origem sustentável e renovável e no seu fim de vida poder digamos, o resultado do tratamento desse resíduo ser aproveitado para estabilizar solos, ser coadjuvante em fertilizantes, por aí fora. E, portanto, desta forma, fecha-se assim um ciclo. Termino por aqui a minha apresentação. Grato pela vossa atenção, estou a dispor para quaisquer questões que possam surgir. Muito obrigado. Muito obrigada. De seguida, João Fernandes, da empresa Empeno. Afinal de contas, é a apresentação da Food Intech. Não. Mas está aqui a apresentação? Não.
para trocar aí. Muito bem. Então, bom dia a todos. Antes de mais, agradecer o convite ao consórcio S4 Agro para estar aqui hoje a fazer esta apresentação e agradecer em particular ao Instituto Politécnico da Guarda e à professora Teresa Paiva pelo desafio que me lançou de poder vir aqui falar sobre uma proposta de modelo de capacitação institucional para PMEs do setor agroindustrial, em particular para as áreas da inovação e da sustentabilidade. O desafio é grande e, de facto, correspondendo aqui àquilo que é o contexto do próprio projeto S4 Agro, havia a necessidade, no âmbito da atividade 6, de desenvolver, de facto, uma proposta de modelo de capacitação que permitisse facilitar o acesso das empresas nacionais do setor agroindustrial ao processo de capacitação, em particular para que essas empresas conseguissem melhorar a capacidade de promover atividades de inovação de base científica e tecnológica, mas também de progredirem na sua cadeia de valor, nomeadamente através do desenvolvimento de produto e processo com base em valores imateriais ligados à sustentabilidade. Daí a questão dos temas da inovação, dos temas da sustentabilidade e da digitalização, embora eu também não vá falar aqui tanto da parte da digitalização, mas mais das outras duas anteriores. Ora bem, já sabemos em termos de contexto o que se passa no setor agroindustrial e agroalimentar. Ao nível da sustentabilidade são colocados muitos desafios a este setor, em particular em relação à sua própria sustentabilidade. Está aqui uma frase que nos diz que em 1960 um hectare de terra alimentava 2 pessoas, em 2050 esse mesmo hectare de terra terá que alimentar 5 pessoas. E é face a estes desafios que o setor vai ter que se reinventar e que vai ter que ser capaz de reagir a esta pressão crescente, integrando a inovação na sua prática corrente, portanto, no dia-a-dia. Mais do que isso, há que referir o facto de grande parte do setor em Portugal ser representado por micro e pequenas empresas, o que faz com que esta necessidade de aportar conteúdos de capacitação tenha que ser feita de forma sistemática. Ou seja, não é algo que se possa fazer hoje, faz-se uma capacitação, faz-se uma ação de formação e amanhã já não há mais nada a fazer. Não. Tem que se pensar de facto que este aporte de conteúdos de capacitação tem que ser feito de forma sistemática, de maneira que as empresas de facto consigam integrar o que lhes falta e que lhes permita dar um salto qualitativo e adaptativo no processo para enfrentar estes mesmos desafios. Então, o que é que começámos por fazer? Em primeira instância, uma análise de benchmarking, com certeza. Com que objetivos? De conhecer e apreciar as metodologias de capacitação institucional para PMEs, no fundo, benchmarking das melhores práticas, nestas áreas da inovação de base científica e tecnológica e da sustentabilidade, para, finalmente, apoiar a proposta de desenvolvimento de um modelo de capacitação que pudesse ser apresentado no âmbito do S4 Agro para este mesmo setor. O que nós começámos por concluir, ou por perceber, é que existe um conjunto de ferramentas de autodiagnóstico que podem ser utilizadas pelas empresas deste setor, no fundo, para aferir o seu nível de maturidade, para esclarecer facilmente o caminho para a transformação pretendida. E estas ferramentas são disponíveis em várias áreas, nomeadamente, por exemplo, esta ferramenta, o modelo TEIA, é um modelo desenvolvido pela Cotec que permite aferir, por exemplo, o nível de maturidade digital das empresas, para elas saberem exatamente em que situação é que se encontram de um ponto de vista da utilização do digital e das ferramentas digitais. Há um outro modelo interessante também que encontramos, que é o modelo do FSSD, que é o Framework for Strategic Sustainable Development, que permite, no fundo, e auxilia na área da sustentabilidade a construir consensos e, em última análise, a permitir que as empresas saibam qual é a direção em que querem avançar nesta matéria da sustentabilidade, através da utilização, essencialmente, de uma lógica de pensamento sistémico. Há também outros instrumentos que não estão aqui referidos de autodiagnóstico, nomeadamente para a área de inovação, como é o caso do Improve, mas que, enfim, nós não trouxemos, eu não trouxe aqui hoje nesta apresentação, focando aqui mais nestas duas. Um outro aspecto muito importante, de um ponto de vista de conclusões, é a importância das comunidades de educação, aprendizagem e informação na capacitação para ações transformadoras, como é o caso desta necessidade da adoção de práticas de inovação e de sustentabilidade pelas empresas do setor. Estas comunidades de aprendizagem, educação, aprendizagem e informação, fornecem um espaço e uma estrutura para que os indivíduos se alinhem em torno de objetivos comuns, que é aquilo que, de facto, em termos de setores interessa. E podem ser definidas não só de forma física, mas também virtual, social,
política e até, se quisermos, no limite cultural. Estas comunidades de educação, aprendizagem e formação são eficazes quando elas são simultaneamente, ou mais eficazes se quisermos, quando elas são simultaneamente aspiracionais ou inspiradoras de um determinado movimento e de uma determinada ideia e até práticas, ligando indivíduos, empresas e organizações para que possam trabalhar para além das fronteiras do seu dia-a-dia, ao mesmo tempo que se responsabilizam por uma agenda, métrica e resultados comuns. É de facto muito relevante a importância que nós observamos no benchmarking destas comunidades de aprendizagem. Um outro aspecto que saltou da análise de benchmarking foi esta questão da importância das regiões. Ou seja, as economias regionais, que tendem a albergar um grande número de organizações, empresas, instituições de ensino superior e outras, normalmente denotam este tipo de problemas, ou seja, estão notavelmente fragmentadas e funcionam em grande parte separadas umas das outras. E, portanto, é preciso acelerar as ligações de confiança entre estas instituições, removendo barreiras que asfixiam os denominados sistemas de inovação aberta, que muitas vezes denominados como clusters de inovação, e no fundo que impulsam esta prosperidade regional. Por outro lado, é importante ver, ligando com as comunidades que falámos há pouco, que cada instituição e organização, e até em última análise, cada indivíduo dessas entidades, pode e deve representar um nó dessa rede dinâmica de aprendizagem para apoiar as empresas inovadoras. Portanto, nesta constituição de rede e de comunidade que falávamos há pouco, é importante que cada instituição, cada organização e até cada indivíduo perceba qual é de facto o seu papel em termos destas lógicas de comunidades de aprendizagem. E, enfim, notar uma última questão, a capacidade de interação entre indivíduos também é algo que salta à vista, independentemente das skills e perspectivas diferentes que tenham, todos eles conseguem aportar algo diferente, aprendendo a fazer um caminho em conjunto. Portanto, com base nestas observações, com base nestes dados, foi feita uma proposta então de modelo de capacitação, que assenta num conjunto de considerandos, à partida, um conjunto de considerandos que nos vem dizer, enfim, que ressaltam também daquilo que lemos, que as soluções inovadoras e sustentáveis envolvem frequentemente tecnologias emergentes, também já o sabemos, mas que tais tecnologias não são usualmente parte do core business das empresas do setor agroalimentar e agroindustrial, e por isso a existência de práticas colaborativas são muito importantes para que esta adoção destas tecnologias possa acontecer. Enfim, a realidade do ponto seguinte também já é conhecida, não vale a pena falarmos muito sobre isto. É um esforço que tem sido feito inglório em Portugal, a tentativa de modificar a cultura empresarial portuguesa. Sabemos que ela não está, todavia, ajustada a esta questão de processos compartilhados, enfim, nem colaborativos. Mas também sabemos que as micro e pequenas empresas em Portugal não têm muitos recursos financeiros ao dispor, nem recursos humanos, que permitam, enfim, fazer estes esforços adicionais, nomeadamente esta criação de comunidades de aprendizagem, o que irá representar seguramente para muitas delas a participação nestes modelos de capacitação um esforço extra. Porém, nós sabemos que, em geral, a criação destas comunidades possibilita o acesso a um conhecimento relativo à inovação e sustentabilidade que não estará disponível por outra via. Ou seja, se não for por este caminho, é muito difícil que as empresas consigam, efetivamente, ter acesso a estas práticas, a estes modelos e a esta capacitação. Enfim, não é de notar, o último ponto, todos nós sabemos que na natureza a maioria das relações são de simbiose. Enfim, é pena que na parte da económica, na economia, a maior parte das relações que se estabelecem são sempre de competitividade e competição e não de simbiose. Devíamos eventualmente aprender alguma coisa com aquilo que a natureza faz, mas enfim, ainda vamos a tempo de mimetizar e aprender cada vez mais com aquilo que acontece na natureza. Muito bem, então, qual foi a estratégia que adotámos para o desenvolvimento e apresentação da proposta de modelo? O setor agroindustrial é um setor em que as empresas empregam em média 10 colaboradores e, portanto, os recursos são escassos e muitas vezes é o indivíduo e a individualidade dessas empresas que são relevantes, não é a empresa como um todo, mas são os indivíduos que lá trabalham e o papel que eles têm. Portanto, é importante que esta capacitação fosse orientada para a ação, não é para a teoria, mas é para a ação. E essa é uma condição de sucesso. E a colaboração interna e externa é fundamental para esta partilha do trabalho em rede. A capacitação deve ser orientada para a ação, em particular para a ação transformadora, ou seja, deve-se motivar as pessoas neste modelo de capacitação a trabalharem no sentido de concluírem essa capacitação com algo que resulte em transformação.
E esta ação transformadora esta capacitação assenta essencialmente na aquisição de conhecimentos, mas também naquilo que aqui está dito, que é preciso criar um certo nível de perturbação nas empresas e nas pessoas e nos colaboradores para que seja possível adotar estas práticas de capacitação orientada para a ação, em particular para a capacitação em inovação e sustentabilidade. Ou seja, é possível compreender que nestes processos de capacitação o que conta é o indivíduo mais que a instituição e de facto, quem necessita de melhorar as suas capacidades e comportamentos são os indivíduos para poderem realmente implementar mudanças duradouras nas empresas, na sua vida e até no seu trabalho e nas empresas em que trabalham. Ora bem, chegámos à parte do método, ou seja, então qual é a proposta de método que deve ser seguida neste modelo de capacitação, nesta proposta de modelo de capacitação? Devemos sempre começar por uma avaliação do contexto regional de inserção dessa comunidade de aprendizagem que se quer desenvolver. O método pedagógico, já falámos, terá sempre por base a solução de problemas por via da adoção de uma ação transformadora associada ao desempenho de tarefas específicas, sendo realizadas abordagens interdisciplinares com uma visão orientada para o futuro assente em pensamento sistémico. Esta questão do pensamento sistémico é algo que temos que começar cada vez mais a falar, até porque começámos a ver, até pelas apresentações anteriores, o quanto esta lógica de abordar os temas numa perspectiva de sistema resultam, de facto, em progresso e em inovação e até em sustentabilidade cada vez mais. E, portanto, esta questão do pensamento sistémico é fundamental em qualquer processo de capacitação para empresas deste setor. É depois importante garantir que há um alinhamento de conhecimentos à partida quando as pessoas se envolvem nestes processos e nestas propostas de capacitação. Portanto, a ideia aqui era criar uma forma de alinhar o nível de conhecimento básico através de um kit básico multidisciplinar, garantindo assim um princípio de equidade em todos os que viessem a participar neste método de capacitação, portanto, neste modelo de capacitação. A avaliação e a eficácia deve realizar-se por autoavaliação, com base em backcasting, ou seja, o que é que os participantes esperavam alcançar no início e depois o que é que foi atingido no fim. Termino apenas com uma abordagem à tipologia de técnicas que podiam ser adotadas e que foram, no fundo, apresentadas na proposta de modelo que entregámos. No fundo, isto é conhecido, vou apenas reforçar que elas fariam parte, ou fazem parte da proposta de modelo. Termos sempre presente a necessidade de uma apresentação contínua aos participantes do que é que se pretende alcançar com a capacitação em curso. Termos sempre presente a necessidade de avaliar e alinhar conhecimentos à partida através do tal modelo de multidisciplinar de kit básico para integrar todos de forma homogénea. A necessidade de criarmos e reforçarmos interligações entre os participantes, através da utilização do digital e dos meios cada vez mais ao dispor de todos em termos da criação de redes. Mapearmos o contexto através da análise situacional onde esta comunidade vai funcionar, da sua região, e até permitir, através desse mapeamento, o levantamento da definição do nível de digitalização dos participantes e das empresas que vão participar. E termino com este slide dizendo que é muito importante que nessas regiões onde serão constituídas estas comunidades de aprendizagem, seja feita uma identificação dos problemas, dos atuais, dos futuros, que as empresas do setor nessa comunidade têm e que esses problemas possam ser, independentemente de serem económicos, técnicos, ambientais, até, no limite, problemas de ordem social que possam vir a ser tratados. Seguem-se a realização das ações de formação, não podemos passar sobre este ponto, é preciso dar conhecimento, transmitir conhecimento aos participantes. Finalmente, recomendaríamos a criação de grupos de trabalho para encontrar estas soluções inovadoras para os problemas que foram identificados, na fase de identificação, em que os participantes todos devem participar, grupo a grupo. Portanto, não há aqui grupos que se dedicam especificamente a um problema e a encontrar a solução, mas todos os participantes participariam grupo a grupo, mantendo centralmente o problema que permite que todos ajudem a encontrar uma solução para os problemas identificados. Será feita depois uma apresentação da solução encontrada e muito importante porque estamos a falar da ação transformadora e, portanto, a lógica da implementação das soluções encontradas, quer a nível de recomendação dos grupos de trabalho, quer a nível de efetivo de implementação das soluções encontradas a nível desta promoção da ação transformadora, deve ser um ponto a conseguir e essa implementação será feita pelos membros que participem nos diferentes grupos de trabalho, serão eles os responsáveis pela sua concretização. Enfim, esperamos que com esta proposta, com este modelo, seja possível responder àquilo que o S4 Agro tem como seu objetivo, que é encontrar soluções sustentáveis para o setor agroindustrial. Muito obrigado.
Muito obrigada. Por fim, Osório Figueiredo, da Pontual, que apresentará também a solução Flow da Fundintech. Ora, bom dia uma vez mais. Não sei se estão recordados, há bocado dizia eu que era o Osório Figueiredo, da Pontual. A minha função na Pontual é como Business Developer, mas a razão da minha presença aqui hoje é para apresentar um produto da Fundintech, que é o Flow Manufacturing. Relativamente a este produto que nós vamos ver de uma forma muito sucinta, estamos a falar de um produto que já tem mais de 15 anos, se é que me permitem a expressão, de amadurecimento, ok? Estamos a falar de um produto com mais de 200 mil horas de programação, estamos a falar de um produto com mais de 150 mil horas de consultoria, com implementações em mais de 100 clientes e empresas estudadas já são mais de 300. Na realidade, este produto é um produto, conforme poderão ver, outra informação que está no slide, mas de grosso modo, sintetizando, estamos a falar de um método de implementação que é feito por engenheiros alimentares, engenheiros químicos. Ou seja, onde é que eu quero chegar com isto? Estamos a falar de pessoas que conhecem o protocolo de implementação, estamos a falar de pessoas que conhecem os processos e estamos a falar de pessoas que falam a mesma língua do cliente. Portanto, se estamos em chão de fábrica a falar com engenheiros alimentares, com engenheiros químicos, é com essas pessoas e essas pessoas que nós vamos direcionar esta solução e é com eles que vamos trabalhar em chão. Os informáticos ficam mais atrás, os informáticos vão ouvindo o que estes engenheiros consultores vão necessitando, necessidades essas que vêm do lado do cliente e vão programando, mas a implementação é feita por este know-how. Ou seja, estamos a falar de um produto em que podemos olhar aqui para este, desculpem-me a expressão, para este palavrão que é o Manufacturing Execution System, mais conhecido por MES. Desta revolução fazem parte tecnológicas como, por exemplo, os dispositivos móveis. Estamos a falar de plataformas IoT, estamos a falar de tecnologias de localização geográfica, sensores inteligentes de equipamentos e chão de fábrica, por aí fora. Onde é que nós posicionamos? Estamos a olhar aqui para um sistema especializado na gestão e produção e não vai substituir de todo o ERP. Temos que olhar para o ERP como o equipamento, o produto que vai recebendo as encomendas por EDI, por comerciais em pré-venda, por aí fora, encomendas diretas dos clientes, vai dar essa informação ao Flow Manufacturing. O Flow Manufacturing vai se encaixar no seu local e vai fazer a sua respectiva produção e vai dar depois de volta essa informação ao ERP e, mais uma vez, não me querendo repetir, permitam uma expressão, vai dizer ao ERP: trata-me lá da parte financeira, que eu não sei fazer isso. Eu sei produzir em chão de fábrica, sei tratar dos respectivos processos por aí fora. Muito importante também, estamos a falar de uma norma de certificação internacional que assenta sobre essa norma, que é o ISA 95, International Society Automation. É uma norma internacional para o desenvolvimento destes interfaces e sistemas corporativos e sistemas de controle. Okay? Esta é uma pequena lista dos nossos clientes. Como costumamos dizer, os nossos clientes falam por nós. Quero salientar uma parte muito importante. Todos estes clientes têm todos eles o mesmo software. Okay? O da esquerda não tem um software, o da direita não tem um software diferente, o de cima, o de baixo, todos eles têm este software. Estamos a falar de uma comunidade de clientes. Esta comunidade de clientes, para nós, como eu falei há bocado com os engenheiros em chão de fábrica e com os engenheiros desses nossos clientes, é o nosso ativo importante para a melhoria contínua mediante as suas necessidades. Existem necessidades que muitas vezes nos nossos clientes são transversais.
Okay? É com eles também que aprendemos, é com eles que implementamos, é com eles que ganhamos este know-how. Portanto, olhamos para estes clientes como um nosso ativo muito importante para aquele amadurecimento que eu falei atrás de 15 anos de desenvolvimentos. O que é que nós temos aqui neste slide? É o conjunto de módulos desenvolvidos em conjunto com o cliente, conforme eu disse. Salientar aqui uma parte muito importante. Temos os engenheiros químicos que têm que responder HACCP, ISO 9000, ISO 22000, BCRs, IFS. E estamos a falar de que os engenheiros, aos dias de hoje, para poderem responder a estes processos, eles deixaram de ser engenheiros, passaram a ser administrativos. Estamos a falar de N dossiês, de N folhas de Excel que estão espalhadas pelo computador, dossiês que estão espalhados pelo escritório, e eles deixaram de ser engenheiros. Andaram a ter a sua formação de engenharia alimentar, de engenharia química, e passaram a ser administrativos para poder responder a isto. Com este software acaba tudo isso. Estamos a falar de um só ecossistema, estamos a falar de um só local em que tudo isto podemos chamar o Paper Free Food. Conseguem ter a sua devida rastreabilidade, processos que alimentam processos, que por suas vezes são processos necessários, processos que vêm de artigos estes que deram origem a processos para criarmos novos artigos, para depois, mais tarde, podermos vir a criar o produto final. De grosso modo, em produção em chão de fábrica, estamos a falar de processos atrás de processos. Tudo isto com uma capacidade de rastreabilidade e de responder a todas estas normas. Também quero salientar aqui a parte da etiquetagem. Muitos ERPs não a sabem tratar. Com o Flow Manufacturing, esse tratamento é perfeito. Ou seja, como vem em cima, muito importante, rastreabilidade, custeio industrial. Conseguimos saber ao pormenor, como já vamos ver à frente, qual é que é o custo final real desse artigo, o inventário permanente, controle de produção, a etiquetagem e todas as normas necessárias para responder. Estes são os módulos que constituem, portanto, quando o cliente compra, fica com estes módulos todos, daí eu atrás dizer que o software é igual em todos os clientes. Conseguimos fazer o tratamento da parte laboratorial, integração de sistemas, tratamento de não conformidades, conseguimos ter uma rastreabilidade, conforme eu já falei, a parte da qualidade com toda as necessidades específicas de cada norma, seja 9001, 22000, BRC, IFS, por aí fora. Ok? Outros pontos fortes do Flow Manufacturing é a sua integrabilidade, conforme eu já falei. Ao fazer a integração com o ERP, estes equipamentos que estão instalados em chão de fábrica é assegurado pela sua rastreabilidade total em tempo real. De todos os detalhes, todos os processos produtivos, conforme podem ver aqui, tudo em paper free, conforme eu já falei, tudo com as suas devidas certificações, não sendo necessário utilizar qualquer papel, portanto, ou seja, estamos aqui a falar de redução de custos e aumento de produtividade. Salientar aqui, como podem ver nesta zona do meio, estamos a falar de um back-office. Esse back-office é o que está à distância de um clique, toda a informação que temos a nível de escritório, a nível de CEOs precisarem de saber toda a informação, e depois temos o front office. Estamos a falar de pessoas que por vezes estão em chão de fábrica, que a literacia informática é praticamente zero. Eles estão desenhados, os terminais em chão de fábrica estão desenhados para que, de uma maneira muito simples, o seu utilizador, ao estar a trabalhar em chão de fábrica, deixa o papel, que por vezes
É difícil fazer mudanças e alguém dizia, não sei quem, que todas as mudanças são acompanhadas de momentos de caos e nós às vezes, por vezes, encontramos isso em chão de fábrica. Deixamos de ter o papel, deixamos de ter o tradicional e passamos a ter monitores, pessoas que são adversas à informática, com alguma facilidade, elas começam a fazer todos os registros necessários no sistema. Portanto, esta é uma experiência que eu queria também passar, que tem estado a decorrer maravilhosamente bem. Ou seja, depois de tudo isto, os equipamentos e autómatos, máquinas e dispositivos ligados ao Flow Manufacturing e depois lá no topo estamos a falar de um ERP, seja o ERP Primavera, seja o ERP Sage X3, PHC, Ticadata. Portanto, já temos este software instalado com todos estes softwares sem algum stress, digamos assim. Ou seja, isto foi o que eu tenho estado a falar. Portanto, estamos a falar, o FlowM consegue ainda ter acesso em tempo real a todos os custos, parâmetros de qualidade associados aos processos de produção. Ou seja, estamos a falar da recepção de mercadoria, que também é tratável no Flow Manufacturing, processo que dá origem a um segundo processo, que por sua vez temos o processo N, que é o produto final, o artigo final, que vai fazer o devido embalamento e o tratamento, vai fazer o seu picking e vai colocar a sua encomenda pronta para expedição e vai pedir ao ERP que faça o tratamento fiscal, digamos assim. Como eu já tinha dito, temos aí as integrações com que já estamos habituados a falar, a fazer, a Primavera, PHC, Sage, Ticadata, e depois todos os IoTs, balanças, impressoras e outros equipamentos que vão dando também inputs para o FlowM. É um bocadinho o que temos aqui neste slide. Ou seja, estamos a falar que consegue ter acesso em tempo real a todos os custos, parâmetros de qualidade associados a um processo de produção, ou seja, temos aí todos os inputs, entram lotes, entram quantidades, entram produtos, há um processo que dá origem a outros lotes, a outras quantidades, a outros produtos. Conseguimos ter um controle operacional em termos de qualidade, controle de processos, setups de máquinas, incidências, erros. Do outro lado, a nível dos custos, conseguimos ter tempos de homem, tempos de máquina, quebras, desperdícios, custos de energia, necessidades de equipamento. Para quê? Para que com isto conseguirmos ter uma coisa muito importante, que é o Activity Based Costing, o chamado ABC, a incorporação dos custos da matéria-prima, subsidiárias, quebras de mão de obra, energia, equipamentos, processos em tempo real, ou seja, tudo isso é avaliado. Conseguimos ter aí uma cadeia de custeio, ou seja, estamos a falar de custos que são investigados, relacionando-se com atividades do produto, com base na procura por tais atividades, pelo produto durante o processo da produção, o serviço em questão, ou seja, conseguimos, como eu costumo dizer, imaginemos um produtor de água, quando tem a garrafinha pronta a ser vendida, eu consigo saber quanto tempo tive de máquina, quanto tempo tive de sopro, que custos é que eu tive, quanto é que custa, está lá o custo da embalagem, está o custo da etiqueta, está o custo da garrafa. Consigo saber exatamente quando estou a pôr o produto para venda ao cliente, na realidade, quanto é que isso me custou, quanto é que ficou para mim e que margens é que eu poderei vir a ganhar depois com esse produto, mediante a concorrência que eu tenho no mercado. Ou seja, estamos aqui a falar de as camadas funcionais deste MES, deste Manufacturing Executing System. Estamos a falar da parametrização, que é a nível de back-office, o planeamento, que também é feito em back-office, e depois toda a execução em front-office. Todo este processo necessário, não só no front office, como também depois todo o output que em nível de back office vamos ter, não esquecendo os inputs necessários, que foi toda a parametrização, todo o planeamento necessário para essa produção. Dashboards, como eu costumo dizer, as configurações necessárias são as necessidades que o cliente tem de informação. Ou seja, muitas vezes dizemos que os dashboards, o céu é o limite.
podemos ter aqui os dashboards necessários. Apesar de termos todos estes clientes e o software ser igual para todos estes clientes, os dashboards nos clientes são quase eles todos diferentes, porque cada um quer o seu dashboard à sua medida, à sua necessidade, da maneira que ele vai gerindo o seu negócio e da maneira que ele quer gerir o seu negócio. Okay? Do grosso modo, e de uma maneira muito sucinta, para não lhes ocupar também muito tempo, era isto que eu tenho para apresentar. Estamos lá fora na nossa mesinha, eu e o meu colega da Pontual. Alguma dúvida que queiram esclarecer connosco, estejam à vontade. E não quero terminar sem agradecer à Inove Cluster esta organização maravilhosa que está a decorrer. A todos, continuação de uma boa jornada de trabalho. Muito obrigado.